Palmeiras vendeu o Richard Rios para o Benfica por 21 milhões de euros, 136 milhões de reais. Palmeiras fica com 70% deste valor. E segundo a informação do GE, a reposição não será nas mesmas cifras. A diretoria avalia ir ao mercado para gastar no máximo 14 milhões. Vendeu por 21 milhões de euros, vai gastar no máximo 14 milhões de euros, cerca de 91 milhões de reais. Palmeiras fez algumas consultas nos últimos dias. Um dos nomes foi Marcel Ruiz, do Toluca, do México, mas a coisa não rolou porque ele quer jogar na Europa. Então, por enquanto, tem o Lucas Evangelista, o Emiliano Martínez seria uma outra opção. Na verdade, o Palmeiras gastou até agora, no mercado, 515 milhões em 8 contratações. Precisa repor o Richard Rios ou o elenco está composto já com esses 500 milhões gastos? Eu vi que já trouxe o Lucas Evangelista ali para a posição, que não é igual, mas é um cara de bom passe. Ontem eu li em algum lugar como o Jorge Jesus não quis o Laporte, que está indo para o zagueiro, está indo para o Atlético Bilbao. O Otávio. O Laporte, ele é do País Basco, né? Então, ele está voltando. Lá só joga os jogadores baixos. O Al-Nassr está fazendo uma pré-temporada, se não me engano, em Viena, na Áustria. E o Jorge Jesus afastou os dois que não vai querer. O Al-Nassr não quer. E o Otávio seria uma opção para o Palmeiras. Mas o Palmeiras está sondando o Otávio, o brasileiro. E ele cabe nesse valor aqui, 14 milhões de euros? Eu já não sei qual é o valor dele, mas eu sei que o Palmeiras está indo atrás do Otávio. Pode ser. Porque um parceiro meu do Al-Nassr que estava lá me falou. Tem fonte no Al-Nassr? Um parceiro, tem gente que joga lá que é ex-Corinthians. o Mauro, precisa repor? Ou o elenco do Palmeiras é suficiente? Eu acho que assim, é bom, se puder repor é bom, né? Porque o Palmeiras está disputando aí 3 competições, então em algum momento vai precisar, né? Mas não acho que seja uma coisa assim super urgente. Tem uma janela ainda com um prazo razoável, né? Acho que o Palmeiras tem conforto, na minha visão, assim, para poder buscar sem desespero. Não ter que fechar com o primeiro que aparecer, pagando qualquer valor que vão pedir. Aliás, acho que o Palmeiras tem que começar... pode negociar um pouco melhor, sabe? Esticar mais a corda. Fechar em 14 milhões é uma boa. Sobram 7 milhões de lucro. Sim. Eu digo especialmente pela contratação, como foi do Paulinho e do Vitor Roque. Foram jogadores muito caros. O Flamengo ganha algum dinheiro? Ganha. Tem um percentualzinho pequeno aí. Acho que é 6 milhões de reais, alguma coisa assim. E tem a parte do Guarani e tem a parte do jogador. O Palmeiras vai ficar com 21 milhões, mais ou menos, alguma coisa assim. Excelente venda. Mas eu acho que vale a pena tentar, mas acho que o Palmeiras pode negociar um pouco melhor, né? Acho que o Palmeiras pagou muito caro do Vitor Roque, muito caro. E o Paulinho, pelas circunstâncias, também foi caro, né? O jogador estava machucado, 18 milhões, mais 2 atletas. É o que eu falo, os 2 jogadores, o Patrick e o Menino. Se eles forem amanhã vendidos para o Atlético Mineiro, somando os dois 12 milhões, o Paulinho terá custado 30, que é 18 mais 12, 30. E não é absurdo imaginar que 2 juntos, um custe 7, outro custe 5. O Patrick é a idade, o Patrick é novinho. É um garoto de 18 anos, né? 18 anos. Então você pode... Estava outro dia sendo titulado. Então. O Gabriel Menino no banco, ele estava sendo titular. Acho que ele lesionou, por isso que ele não... Aí se você... Como o Mauro falou, tem uma arte mostrando o investimento no Palmeiras, para a gente poder analisar se o Palmeiras foi bem ou não foi bem. Vitor Roque, 25 milhões e meio de euros, 154 milhões. Paulinho, 18 milhões de euros, 109 milhões, mais esses detalhes que o Mauro citou. Mais 2 atletas que podem levar um valor maior. Facundo Torres, 69 milhões de reais. Emiliano Martínez, 44 milhões de reais. Micael, 35 milhões de reais. Bruno Fux foi na troca do Caio Paulista. Lucas Evangelista, 24 milhões. E o Ramon Sousa, que chegou agora, 80 milhões e 500 mil. Bem, mal, como é que vocês analisam isso? Eu acho que são bons reforços, mas eu acho que poderia ter negociado melhor. Especialmente o Vitor Roque. O Vitor Roque, isso é até um problema para ele. Eu falo sempre, ele carrega uma etiquetinha de preço presa na camisa, assim, imaginária, de 25 milhões de euros. No domingo mesmo, jogou melhor. Perdeu um gol incrível, né? Ele estava perdendo aquele gol, a bola bateu no Júnior Alonso e entrou. Se no baixo do Júnior Alonso, a gente ia ficar falando, foi 2-2, o Hulk empatou o jogo e o Vitor Roque perdeu um gol feito. Então, assim, mas teve uma boa atuação. Mas a distância entre essa boa atuação e um jogador de 25 milhões de euros ainda é enorme. Ainda mais que a gente tem uma referência aqui. 2 caras que custaram quase isso, não chegou a tanto, Almada e Luiz Henrique. Esses caras deram o Botafogo. Deram, não sozinhos, claro, mas... Os 2 custaram 25? Os 2 custaram mais de 20. Não chegou a 25, não. Foi mas cada um deles... Cada um deles, 22, uma coisa assim, 23, cada um. Tem que pegar o valor exato. Mas foi mais de 20 milhões. E esses jogadores, sem eles, o Botafogo não seria campeão da Libertadores e da Série A.
Não seria. Eles fizeram a diferença. Então, quando o cara custa esse dinheiro todo, você espera o quê? Que ele seja o jogador que faz a diferença. Ele não faz a diferença ainda. Se fará, não sei. Então, acho que dava para esticar mais essa corda. Acho que o Palmeiras aí se precipitou, na minha visão. Falo isso desde a época da negociação. Tentar o empréstimo, uma coisa que as pessoas falam, mas o Barcelona não ia aceitar. O Barcelona tem condição de alguma coisa? Cheio de problema, com fair play financeiro, com os seus casos lá para resolver, e um jogador que ele pagou e que ninguém queria. Ninguém queria o Vitor Roque. Uma coisa é você tentar um jogador Tá todo mundo... que tem mais gente querendo, você está disputando. A outra, o cara que ninguém queria ele. E ele tinha um custo, né? Exato, olha, esses 25 eu não dou, mas eu me empresto a ele, eu pago, sei lá, 4, 3, 2, sei lá, quanto, 5, não sei, aí tem que negociar. Assumo os custos dele. Assumo os custos, pago o salário e ele fica comigo um ano. Se der certo e atingir tais metas, eu compro. Eu me comprometo a pagar mais 20. Eu sempre cito, o Gabriel Barbosa, o Flamengo pegou emprestado, depois comprou. E o Pedro, o Flamengo pegou emprestado já com tudo amarrado para comprar. Valor fixado, forma de pagamento. Eu acho que aí o Palmeiras poderia ter esticado essa corda, porque a situação do Barcelona não era. E o agente do Vitor Roque é muito ligado ao Barcelona. Tem muita amizade. Que é o André Cury. O André Cury. Que sempre era muito amigo do Sandro Russell, que foi presidente, e o Pepe. Então poderia mesmo ter esticado, ó, traz aí, a gente bota um valor. Não, que é aquela coisa, numa negociação, qualquer uma, até para comprar um carro, aquele negócio, olha, eu pago isso aqui. Claro. Mas isso aqui eu não aceito, então tá bom, tchau. É que nem a história do Carrascal, eu acho um absurdo, vai pagar 12 milhões de euros no Carrascal. Tá treinando lá no Dinamo de Moscou, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Eu acho o seguinte, olha, o cara custou 6, eu pago tanto, não quero procurar outro, pô. Com 25 milhões de euros, o Palmeiras não procuraria outro atacante? Eu acho que sim. Você vai ao mercado, você vai encontrar outro. Nada contra o Vitor Roque. Só acho que assim, um valor muito alto para um jogador que... Em baixa, né? Que estava em baixa. E é novo e tá assustado. Tá assustado mesmo. É lógico, mas assim... Jogador mais caro da história do Palmeiras. Esse peso... Não é que acabou de completar 19 ou 20 anos agora. E esse peso, claro que ele vai carregar. Qualquer jogador que tem esse rótulo de um mais caro ou um dos mais caros, carrega a etiqueta agarrada na cabeça. Eu lembro que o Zidane, quando foi vendido... Não, o Zidane, quando foi vendido... Zidane, quando foi vendido pro Real Madrid, saindo da Juventus, o Zidane ficou assustado. O Zidane falou, não, pelo amor de Deus, não é isso tudo não. Quando já chega em Madrid, com aquele peso de ser o atleta mais caro na época do mundo. O Zidane deu uma coletiva, eu lembro como hoje. Pô, o futebol tá maluco. Eu não... Você já sentindo peso. Sim, mas, assim, essa é uma situação inerente. O torcedor, quando olha para o campo, vê um saco de dinheiro. Ele fala, pô, com esse dinheiro eu poderia... Se ele joga mal, o torcedor pensa o quê? Pô, com essa grana tinha um cara melhor aí. Então ele tem que dar resposta sempre. É difícil, eu entendo a situação do rapaz, não é fácil, mas não vou ficar aqui falando algo que não corresponde. Os fatos são esses. E a nossa posição também de cobrança tem que ser essa. Se você tem um investimento, se um clube faz investimento, contrata um jogador mais caro, se eles funcionam, você faz o que? Você elogia. Olha essa contratação, olha isso aqui, enxergou esse cara, pô, o scout foi muito bom, né? E quando não funciona, a mesma coisa. E ele vai ter que fazer muito ainda. No domingo, achei até curioso, muitos elogios e tal, de fato jogou melhor. Mas o parâmetro não pode ser o que vinha apresentando. O parâmetro tem que ser aquilo que se espera dele. Porque o cara tá mal, aí melhora um pouquinho, não, agora tá bom. Não tá bom. O bom é ele chegar onde se espera. E o que se esperava dele? Um atacante realmente decisivo, que participe muito do jogo, participou mais do jogo no fim de semana. Faça gols. Meio Caio Jorge, assim, né? Meio Caio Jorge. Andou a fazer gol. O Caio Jorge chegou no ano passado. Agora, com essa arrumação que o Leonardo Jardim deu no time, ele agora tá deslanchando. E no domingo, é até curioso, ele foi o cara do jogo, não foi o Gabriel. Primeiro gol, ele deu uma tentativa de bicicleta, o Christian fez 1-0. O jogo estava 0-0, o Cruzeiro não estava conseguindo fazer o gol. Não foi nem Fominha, que nem bateu pênalti, né? Isso. O Gabriel bater. Segundo gol, ele colocou o Gabriel na cara do gol, um contra-ataque ele colocou na cara do gol, cruzou a bola, faz, filho. Eu falei, feio. O terceiro gol foi um pênalti de VAR, meio esquisito, mas foi ele que sofreu. Então, os 3 primeiros, depois tinha saído, saiu o 4º gol no final lá com o Eduardo. Então, os 3 gols, enquanto ele esteve em campo, foi ele que participou. Ele é o jogador mais decisivo do campeonato no momento. O cara que tem decidido mais jogos é o Caio Jorge. Então, assim, o que se espera do Vitor Roque é que ele seja daí para mais no Palmeiras. O Vitor Roque tem 26 partidas, apenas 3 gols anotados até agora, passou o Mundial do clube inteiro sem marcar nenhum gol e agora vive o novo jejum de 11 partidas sem marcar, já que o gol que ele fez foi dado para o Júnior Alonso, né? Que até bateu o Romero do Júnior Alonso. Lembrando que ele demorou 12 jogos para marcar o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. E o Abel Ferreira, perguntado sobre valores, essa coisa toda, e até no momento da pergunta, o gol era do Vitor Roque, né? Vamos ver o que ele respondeu sobre essa contratação e sobre o Vitor Roque.
E ele não tem que ter problema nenhum, nem ele nem ninguém. Quando nós às vezes temos experiências, vamos para fora e as coisas não nos correm como nós queremos, a primeira coisa que nós devemos fazer é assumir: não estamos bem, não estou bem. Então vamos trabalhar em cima disso, perceber quais são os pontos que este jogador precisa de ser tocado, e as melhoras não é de um dia, não é de ontem para hoje. É só vocês fazerem um esforço e imaginar: este jogador tem 20 anos. Quando este jogador tiver 24 ou 25, seguramente que vai ser uma máquina. Agora vamos precisar de tempo, coisa que não é aqui em todo lado. Hoje não há tempo para nada. Hoje queremos tudo para ontem. E nós estamos a tentar tocar nos botõezinhos dele. Eu acho que ele é um jogador que joga melhor quando está com raiva. Entendem? Quando está com raiva, com essa pegada que vocês... E ele tem que perceber o que é que lhe dá energia para chegar dentro do campo e aos pouquinhos tirando o máximo dele. E quando assim é, como foi o caso de hoje, a torcida reconhece. A torcida reconhece quando nós falhamos, a torcida reconhece quando o treinador não faz as coisas bem feitas, mas a torcida também reconhece quando nós fazemos as coisas como tem que ser. E quando não sair na inspiração, tem que sair na transpiração. Bom, vamos para um break na Rádio Jovem Pan. A gente volta já e seguimos no YouTube. Com 24 anos, o Vitor Roque será uma máquina. E ele joga melhor com raiva. Vamp, o que você pensa disso? Flávio, o Vitor Roque surge aí, né, naquela confusão Cruzeiro com o Atlético Paranaense, que Cruzeiro reclama que perdeu o atleta, como fala que perdeu também o Estevão para o Palmeiras. Ele vai para o Atlético Paranaense, começa a deslanchar, fazer gol, convocado para a seleção de base. Aí tem essa venda do Hendrick, venda do Vitor Roque, um vai para o Barcelona, o outro vai para Madrid, né? E aí lá ele vai, lá tem um cara que é 2 vezes melhor do mundo, o cara Lewandowski, para ser banco e tal. O Xavi não teve muita paciência com ele. O Deco, até que é diretor de futebol hoje do Barcelona, falou que nunca viu assim um menino ser tão injustiçado. E aí ele é emprestado pro Betis Sevilla lá, né? E aí o Betis vai contratar até um atacante colombiano, jogava no futebol dos Estados Unidos, e o treinador deixa o Vitor Roque de lado. Ele retorna para o Barcelona. Eu lembro bem que o empresário dele eu conheço bem, que é o André Cury, falava que não era no momento de ele voltar para o Brasil, que não ia voltar, porque outras agremiações queriam ele e tal, mas se fosse comprado, poderia ter um desfecho. E aí o Palmeiras vai e compra. Vai e compra por 25 milhões. Então é muito questionado, até defendi o Vitor Roque aqui, que parece que já é um jogador rodado pra caramba. Naquela semana que estava essa discussão, o Vitor Roque tinha acabado de completar 20 ou 19 anos, se não me engano, 19 anos, e muito jovem, que nem chamado, fala jovenzinho, está aprendendo com muita coisa, vai aprender muita coisa. Por isso que ele tem um contrato muito longo, porque se daqui a 5 anos, como falou que ele vai estar com 24. Olha como que é. É aí o peso do valor, né? Na história do futebol brasileiro, normalmente a gente vende por 20, 25, e hoje a gente vê jogadores sendo repatriado. Ele não é um cara velho nada, um moleque de tudo. Foi banco de quem? Fui pro Barcelona, não deu certo. Como é que não deu certo? Você ficou no banco pro Lewandowski, podia ter mais um pouco de paciência, até o Xavi. O Xavi que botou ele para escanteio. Eu gosto dele, é novo, tá aprendendo muita coisa. Eu acho que ele fica meio assustado mesmo, até ele fica assustado pelo valor. Você dá para ver que é um menino que tem uma conduta muito boa, você não vê, assim, em polêmica nenhuma. Nada. Eu torço muito pelo Vitor Roque, tanto que eu queria que até o juiz desse o gol pra ele. Eu também. Não é pelo Palmeiras, não é pelo Palmeiras, não, é pra ele, por ele. E ele não tem culpa. Pronto. Ficar no pânico que o programa tava tão bom. Porra, lá vem você de novo, pronto. Sabe nem o que a gente tá falando. Ô, Pilhado. Volta pro pânico, Pilhado, você não pode. Pilhado, você não pode voltar assim. Pronto. Tadinho. Pilhado, você não pode voltar assim. Ele acha que tem que ser uma coisa cerimoniosa. Ele acha... Só, eu vou só chamar a volta. Vou trazer a volta na rádio. Aí você volta com pompa e circunstância. Você tá peito e ver. Pode voltar assim, não. Ele acha que tudo é no grito. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan e de volta o nosso Pilhado. Ele não sabe nem o que a gente tá falando. Ele não sabe nem o que a gente tá falando. Tava no pânico. Pronto, você chega gritando. E isso segura a audiência mesmo, Flávio? Eu não sei, mas... Ô, Pilhado. Meu Deus do céu. Pronto. Era só o que me faltava. Tadinho do Vitor Roque por ele custar 25 milhões e 500 mil euros. Pobre Vitor Roque. Então fala que quer menos, pô.
Então fala, então me paga aí 1 milhão de euros para eu não ter pressão. Para também, né, Van? Para, né? Para. Ué, se o cara é caro, ele vai ser cobrado. Eu também gosto dele, eu também acho ele gente boa. Mas, pô, tu acha que ele não tá amando ganhar um salário exorbitante, os empresários dele ganharem uma bolada na negociação? Mas aí também não dá. Pô, eu mesmo vejo que ele tá tenso, porque ele foi muito caro. Então pedisse menos, pô. Não, tô falando, a gente tava falando aqui, você não pegou tudo. Que o Palmeiras foi com muita sede ao pote, com 25 milhões, poderia botar até um empréstimo, um valor, e depois um valor fixo para poder comprar. O Palmeiras foi logo a 1.000. Foi logo all-in. Foi logo all-in. Você só joga naquele jogo lá do Tigrinho, o Palmeiras foi all-in no pôquer. Puf, 25 milhões. Logo em... 25... Aí o que você falou? Você queria que eu continuasse no pânico? Fica lá, pô. Fica gritando aqui, tá todo mundo na maior educação aqui. Ele nem sabia o que a gente tá falando do Vitor Roque. A gente tá falando que o Vitor Roque, você viu a proposta, você tava lá, você não viu. Você viu que chegou uma proposta de 50 milhões, a gente tava falando aqui pro Vitor Roque? O que você acha? Agora? O Zenit quis 50 milhões de euros. Eu vendia pra ontem. A gente tava debatendo. Você não tava no pânico? A gente tava debatendo isso, uma proposta de 50 milhões pro Vitor Roque. 100 milhões de euros. Você viu o que ele falou? Não, mas, eu vindo da hora, nem sabe o que eu também. Mas vocês viram, cara, a chegada do Richard Rios lá em Portugal? Cara, o Richard Rios, ele chegou como estrela. Toda a mídia, né? Foi a maior contratação da história do Benfica. É aquilo. O Palmeiras falou que vai gastar 14 milhões de euros agora com reforço para ser provavelmente o substituto do Richard Rios. Dá para ter um reforço desse peso, o Flávio Prado? Com 14 milhões de euros? Eu acho difícil, né? Repor numa situação como essa. Olha aí, ó. Essa é a chegada dele em Portugal, ó. Foi uma chegada ali de estrela mesmo, multidão no aeroporto, ele cercado, imprensa. É um jogador desse nível, na sua opinião, Flávio, para ter custado 30 milhões de euros? E é difícil substituir com 14 milhões de euros que a diretoria do Palmeiras quer gastar? Bom, primeiro eu fiquei muito surpreso do Benfica voltar ao mercado com essa condição, né? Um dinheiro muito acima da média que os portugueses costumam investir. Fazia tempo que o Benfica, os times portugueses não conseguiam contratar uns jogadores do Flamengo, do Palmeiras, os grandes contratam time que está em condição financeira pior, mas no caso do Palmeiras fazia muito tempo que isso não acontecia, e a gente já falou aqui sobre essa história da reposição, uma reposição viável com 14 milhões, mas obviamente não é tão simples assim, porque o Richardinho fazia um grande campeonato, no meu modo de entender, um jogador que estava vivendo uma fase extraordinária. Vamos ver, tomara que ele entregue no Benfica tudo que a torcida está esperando. A torcida do Benfica é a maior torcida de Portugal. Já chegou a ser o time com o maior número de sócios torcedores do mundo. É um torcedor fanático. E nos últimos tempos tem só fica olhando o vizinho, o Sporting ganhar, né? Então, essa é a expectativa no investimento desse jogador. O Richard Rios chegando como estrela, né, lá no Benfica, gerando dinheiro para o Palmeiras. Eu falei isso aqui, gente. Richard Rios foi contratado por 6 milhões de reais pelo Palmeiras, junto ao Guarani. E foi vendido por 195 milhões de reais. Só o Palmeiras ganhou 136 milhões de reais, ou seja, o Palmeiras teve um lucro de 130 milhões de reais com o Richard Rios, que foi vendido ali pelo Flamengo, nem foi contratado pelo Flamengo, pela diretoria do Landim e do Marcos Braz, foi descartado, ele foi para o México. Foi para o México o Richard Rios, chegou a jogar um campeonato estadual, às vezes recebia alguma chance, mas é aquilo, olha o quanto de dinheiro que o Flamengo deixou de ganhar nesse jogador. Foi ali uma falha, né? Do Flamengo, e o Palmeiras aproveitou 130 milhões de reais no bolso com essa negociação.